Hoje a gente vai ver alguns exemplos que envolvem o operador ternário e os blocos de ramificação. Vamos então para o computador e o nosso primeiro exemplo. Construa uma função que recebe um número x e retorna o valor absoluto de x. O valor absoluto é a mesma coisa que o módulo quando x é um número real. Por exemplo, se x vale 2, o módulo ou o valor absoluto é 2. Se x vale menos 2, o módulo ou o valor absoluto é 2 também. O zero tem módulo 0. Então vamos construir nossa função. Def valor absoluto de x, dois pontos, retorna x se x é maior ou igual que zero. Então, maior ou igual a gente escreve assim, o símbolo de maior, seguido do símbolo de igual, sem espaçamento entre eles. Se não, retorna menos x. If, em inglês, é se, else é o se não. Como é que eu leio essa expressão? Retorna x se x é maior ou igual que zero, se não, menos x. Será que funciona numa expressão assim tão simples, parece linguagem natural? Vamos testar. Valor absoluto de menos 1 e valor absoluto de 1. Retornou 1 e 1. Se eu tivesse colocado o zero aqui e retornar o zero, estaria o zero. Menos 5, sempre bom fazer alguns testes. Essa é a única forma de expressar? Não, eu posso expressar usando os blocos de ramificação tradicionais. Criar mais uma célula de código e vou definir outra função. Def, valor absoluto de x, dois pontos. Se x é maior ou igual que zero, dois pontos, retorna x. Else, se não, retorna menos x. Eu tenho uma ramificação através de blocos. Observem que cada bloco precisa de sua própria indentação. Essa primeira indentação aqui é a indentação da função, que significa que todas essas linhas de 2 a 5 estão dentro do bloco de definição da função. Esse return tem uma indentação adicional, que significa que ele está dentro do bloco de if. Quando eu crio um novo bloco para o se não, eu retorno a indentação e indento novamente para o seu próprio bloco. Nesse exemplo particular, esse else é totalmente desnecessário. Eu poderia ter mantido a função assim, porque se o x é maior ou igual que zero, esse return acaba com a execução da função. E posteriormente é executado o return menos x apenas se aquela condição não é satisfeita. Pessoalmente eu prefiro manter o else nesse caso. Eu acho que fica mais visível, fica mais clara a minha intenção. Eu vou testar novamente meu código com os mesmos valores de cima. 0 e 5. Vamos para o nosso exemplo 2. Agora eu quero uma função que seja x² menos 1, se x é menor ou igual que zero, e x² mais 1, se x é maior que zero. Def if x menor ou igual que zero. Então, o menor ou igual é a mesma coisa que o maior ou igual. Eu ponho o símbolo de menor seguido do igual. Deixa eu subir um pouco a tela. Dois pontos. Retorna x² menos 1. Se não, retorna x² mais 1. Vou testar alguns valores. Dessa vez vou botar dentro da função print. Menos 2 ao quadrado é 4, menos 1 é 3. Exatamente 3 ali. Agora 4. 4 é positivo. 4 ao quadrado é 16, mais 1, 17. E se eu colocasse 0, menos 1, porque fica no primeiro bloco. Troquei o menor ou igual por menor, quer dizer, troquei a desigualdade inclusiva pela desigualdade estrita. Eu vou ter um valor diferente, eu vou ter o erro, o famoso erro por 1, um dos erros mais comuns que existem. Quando a gente trabalha com condições, é sempre uma boa prática testar os casos limiares. Vamos para o nosso exemplo 3. Agora uma função um pouco mais complicada, porque f de x é seno de x sobre x se x diferente de zero, e 1 caso contrário. Bom, eu não vou escrever um programa para calcular seno de x, eu vou pegar pronto na NumPy. Eu gosto de importar como NP, que é a maneira padrão. Agora eu tenho a função seno disponível para mim. Def f de x. Vou começar só pela expressão mais complicada, seno de x dividido por x. Então eu não me preocupei com a condição, só fiz o caso diferente de zero. E eu vou testar. Print f de 2.0, é aquele número ali. Mas olha o que acontece quando eu coloco zero. Como eu não implementei o caso x igual a zero, eu vou ter uma divisão por zero. Aparece o famoso none, not a number. Vamos corrigir conforme a definição da função.
Cx é igual a 0, retorna 1. Se não, segue fazendo o que fazia antes. E tá lá. Aqui eu poderia ter feito usando o operador ternário? Claro que sim. Def de f de x retorna npseno dividido por x, cx diferente de 0. Se não, retorna 1. Olha, o diferente ele é dado dessa forma aqui, ó. Exclamação igual. Esse é o símbolo para diferente. Subir a tela. Temos ali esses valores. Vou botar igualzinho lá em cima para a gente comparar. Tá lá. Vamos para o nosso último exemplo, exemplo 4. Agora eu tenho 3 casos na minha ramificação. Essa função, que é chamada de função sinal, vou implementar da seguinte forma. Def sinal de x. Se x maior que 0, retorna 1. Se não, eu poderia escrever else e colocar depois um bloco com outro if, mas o mais simples é escrever elif. Daí eu posso botar uma segunda condição. Se x igual a 0, retorna 0. Por fim, se nenhuma dessas condições é satisfeita, a gente está no caso x negativo, retorna menos 1. E é claro que a gente vai testar nossa função com um valor negativo, que deve retornar menos 1, um valor nulo, que vai retornar 0, e um valor positivo, que vai retornar 1. Tá ali. Como é que eu faço usando o operador ternário? Também é possível, mas fica um pouquinho mais complicado, porque tem uma condição dentro da outra. Então vou fazer assim. Retorna 1 se x é positivo. Se não, retorna 0 se x igual a 0. Se não, retorna menos 1. Ficou um pouquinho mais complicado, né? Mas eu vou copiar os mesmos testes, colocar ali, e eu tenho os mesmos valores. O operador ternário recebe o nome de operador ternário porque ele recebe 3 valores e retorna 1. Operadores binários são aqueles que recebem 2 valores. Unários, aqueles que recebem só 1. O que é um operador unário? Ninguém lembra disso. Por exemplo, x igual a 3, menos x é um operador unário em x. Se eu tenho agora y igual a 4, x mais y é um operador binário, porque recebe 2 valores. Agora, o que é o operador ternário? O z é igual a, por exemplo, 10, que é o primeiro valor, se x maior que 0, se não y. Então, os 3 valores envolvidos aqui foram 10, x mais 0, que é o segundo valor, a condição, que é o valor aqui, e o y, que é o terceiro. É isso aí, muito obrigado. Continuamos na próxima. Até mais!